Vou mostrar como que se calcula o superaquecimento de um sistema de refrigeração comercial, uma câmara frigorífica, ok? Então, vocês estão vendo aqui, é bem resumido um sistema de refrigeração, compressor, tanque de líquido, logo depois do tanque de líquido tem um filtro aqui secador, o condensador dele, que é aquela unidade externa. Lá dentro fica a válvula de expansão, dentro da câmara, e o evaporador da câmara. E aqui um tubo de sucção ou retorno que vem para o compressor. Então esse é o circuito básico, né, de uma refrigeração comercial, uma câmara frigorífica. Então como que vamos calcular o superaquecimento para saber se esse sistema está balanceado, se a quantidade de gás está certa, se não tem muito fluido, se não tem pouco fluido. Então vamos lá. Primeira coisa, é necessário identificar as válvulas para conectar, chamada válvula rotolock. Então que válvulas são essas? Em cima do tanque de líquido tem uma, que é um ponto para conectar, e aqui na sucção do compressor, bem próximo dele, tem outra válvula. Como que funciona essa válvula? Ela tem uma seguinte forma aqui de trabalho. Tá dando para ver aqui? Aqui é o eixo da válvula, certo? Que é para conectar aqui, ele é quadrado, ou uma chave de catraca seria o ideal, ou até mesmo uma inglesa pequena, se estiver bem ajustada aqui, dá para poder girar ele, para fechar e para abrir. Então é necessário conferir lá se ela está 100% aberta, toda aberta, até o êmbolo aqui do eixo dela encostar aqui na carcaça. Quando ela abre até o final, o pino está bem para fora, o êmbolo dela aqui dentro tampa a saída do fluido aqui, a leitura. Então, por quê? Vai precisar ele estar tampado aqui, todo aberto, para conectar o nosso manifold de baixa aqui, o manômetro de baixa nela, certo? Porque se for tirar o tampão dela com ela aberta, vai ficar vazando fluido. E se for no caso da válvula de alta aberta, pode até queimar a mão com fluido líquido, muito gelado, tá ok? Então a gente abre ela até o final, confere de que ela, no sentido da rosca mesmo, né? Anti-horário, encostou aqui, tá bem aberta, a gente pode tirar a porca, tá conectando o manômetro aqui. O mesmo na outra, certo? Toda aberta, para a gente poder conectar. Depois que conectou, a gente vai precisar voltar ela um quarto de volta. Fechar ela um pouquinho, menos que meia volta, só um pouquinho mesmo. Para quê? Para que ela possa abrir esse pouquinho aqui, ó. Destampando aqui, o fluido pode dar passagem para cá e a gente conseguir fazer a leitura. Então, quando a gente fechar um pouquinho ela aqui, eu estou ilustrando as duas aqui, tá? O funcionamento dela. Então, quando a gente fechar um pouquinho aqui, já vai ver o ponteiro subindo, já está fazendo leitura. No lado de alta pressão, em cima do tanque de líquido, mesma coisa. Vai ver que a pressão vai subir. Pronto, aqui a gente já consegue ter uma leitura, uma visão geral de como está o sistema. Se tem excesso, se tem pouco, se está balanceado ou não. Então, o próximo passo vai ser a gente fazer o seguinte. A gente pegar um termômetro, o bulbo do termômetro aqui, o termopar dele, o sensor dele, a gente vai colocar por baixo do isolante térmico, aqui da linha de sucção, embaixo do isolante térmico, certo? Então a gente pode cortar aqui com uma faquinha, uma fenda e colocar ele bem prensado aqui para ele trocar calor com o tubo de sucção, certo? A gente vai estar conectando ele aqui. Vamos falar só do superaquecimento, tá? Outro vídeo a gente fala do subresfriamento. Conectando aqui na sucção, a gente vai ficar de olho em duas coisas. A gente vai olhar a temperatura aqui. Então, vamos supor a pressão aqui no termômetro de baixo, né? No manômetro de baixo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai olhar a pressão. Vamos supor que aqui está dando 20 PSI. 20 PSI e o fluido refrigerante é o R22. Então, a gente vai lá na nossa tabela de conversão de temperatura e pressão. Ó, tô aqui com a tabela, aí se dá para ver aí, ó, o R22. E a gente vai vir aqui, ó, aqui é a temperatura, aqui é a pressão. E aqui, ó, em graus a temperatura, tá vendo?
Então, a gente vai ver 20 PSI, quantos graus que está evaporando o meu fluido lá no evaporador. Qual é a temperatura de saturação que fala, né? Ó, a 20,91, o meu fluido está evaporando a menos 20, certo? Então, ele está evaporando a menos 20 graus. E o meu superaquecimento ideal, ele, na maioria dos compressores, o fabricante pede que esse superaquecimento ele esteja entre 10 até 20 graus. Pode-se dizer K também, de diferença. Tá ok? Então a gente vai pegar a temperatura vendo a pressão, pelo manômetro, ali está menos 20, e vamos supor que aqui está dando menos 10, certo? Então a gente vai subtrair menos 20 com menos 10, vai dar quanto? Então menos 20 com menos 10 vai dar 10. Então esse sistema está a 10K, a temperatura dele. Então está dentro. É importante que essa medição, esse cálculo, ele seja finalizado quando o equipamento estiver perto da sua temperatura de trabalho. Se é uma câmara menos 18, que essa câmara esteja aí internamente aqui, 16 negativos, menos 17. Então o sistema ser balanceado com ela bem próximo da temperatura dela. Ok? Então é necessário manter a porta fechada. Não está abrindo a porta, senão entra calor e aí vai ter que esperar um tempão de novo. Então vamos supor que aqui esteja dando 0 graus. 0 graus. Se o meu manifold ali, o manômetro de baixa, está dando menos 20, eu pelo menos, para o meu equipamento estar dentro dos limites aceitáveis pelo fabricante, pelo menos ele tem que estar dando 0 graus aqui, ó. Pelo menos 0 graus. Por quê? Porque aí menos 20 até 0 eu tenho 20, né? Menos 20 a menos 1 eu tenho 19 graus, certo? Então a 0 ele vai bater bem no limite, 20, tá ok? O ideal é a gente deixar entre 10 e 20 K de superaquecimento, ou seja, o 15 estaria no meio, né? O 15 estaria ideal.